Ele me abandonou quando tínhamos 16 anos, e agora, depois de 10 anos, eu o encontro novamente, mas não da forma como eu imaginava. Há muito tempo eu não o via, e agora ele estava ali, parado, bem na minha frente. Meu coração deu um salto no peito. Ele segurava uma mulher, o corpo inerte, à beira do rio, como se estivesse segurando-a para ela não se jogar nas águas escuras, diante do mesmo rio no qual ele me abandonou. Aquele terreno que Kael tinha assumido como passado há muito tempo, agora estava ali, real, sobre meus olhos, e ele estava nele, uma figura forte e sombria, tão diferente do que eu lembrava. O Kael gentil que me ensinou a pular pedras naquelas mesmas águas, que ria com leveza e me olhava com tanto carinho, ele parecia ter desaparecido. No lugar, havia um homem forjado em aço e silêncio. Seus olhos, antes tão acolhedores, agora eram intensos e misteriosos, sem qualquer vestígio daquele brilho familiar. A postura dele era a de alguém pronto para a batalha, alerta e perigoso. Aqueles olhos azuis cinzentos, que antes me lembravam tanta vida, agora pareciam quase sem brilho, apesar de ainda serem incrivelmente penetrantes. Ele tinha mudado, e eu sabia que também tinha mudado por causa dele. Eu jamais esperava encontrá-lo agora, muito menos naquela situação. Ele e aquela mulher, ali, bem na beira de um precipício. As águas, por alguma razão, pareciam chamativas, mas a pergunta que não saía da minha cabeça era: o que estava levando aquela mulher a querer pular? Quem ela? E, mais importante, o que ele era dela? Fazia muito tempo que eu não o via. Fomos amigos e namorados desde a adolescência. Mas um dia, ele simplesmente precisou ir embora. Não me disse o porquê exato, mas era um motivo relacionado à sua família. Ele me pediu para nunca me esquecê-lo e prometeu que voltaria. Mas aí um dia, vi nas notícias uma foto dele com outra garota, uma menina loira. Na hora percebi que talvez toda aquela história de que ele voltaria, talvez ele só tivesse me traindo e inventou uma desculpa para me deixar. A família dele é extremamente influente em todo o país. Na nossa cidade, sabemos que a família pode estar envolvida com atividades ilegais, mas todos ignoram, afinal ninguém iria ir contra pessoas tão poderosas. Kael nunca conversou comigo sobre isso, ele sempre fugiu desse assunto. Ele percebeu minha presença ali depois de alguns segundos. Eu estava sentada um pouco mais adiante, observando o rio, e vi toda a cena da mulher correndo até a beira do precipício e ele vindo atrás. Jasmine, ele sussurrou. Eu vi a surpresa nos olhos dele, um susto que o atingiu em cheio. Ele não esperava que eu tivesse ali. Talvez a última coisa que ele esperasse fosse me ver. Afinal, fazia meses que eu não voltava para casa, e todas as vezes que eu voltei antes, ele nunca esteve lá. Eu acreditava que talvez ele até tivesse feito de propósito para me evitar, porque minha mãe era amiga da empregada da família dele. Imaginei que tinha a ver comigo, mas, considerando o tratamento dele agora, talvez ele nem ligasse. Ele soltou a moça que segurava. Então Kael pareceu cair na real, como se tivesse voado por alguns segundos e tivesse acabado de aterrissar. Olhou para a moça, segurou-a pelo braço e disse, a voz grave: Jeremy está te esperando. Vá até ele ou eles virão te buscar. A moça se foi, parecendo bem relutante, e logo outro homem apareceu, pronto para levá-la. Sua família era bilionária e também muito isolada. Kael caminhou lentamente até mim. Parecia que ele estava a quilômetros de distância, mas na verdade estava a poucos passos. Ele vestia um terno azul marinho de 3 peças, um colete sobre o paletó, tudo escuro. Seus cabelos pretos estavam um pouco desalinhados pelo vento do mar.
Ao que tudo indicava, a família dele devia estar passando por algum evento importante. Senti sua falta, Jasmine. Ele falou. Fiz uma careta, surpresa, não esperava isso. As palavras saindo quase engasgadas. Como assim você sentiu minha falta? É claro que eu senti sua falta. Como poderia não ter sentido? Seu tom pareceu ser cheio de emoção. Isso é uma surpresa para mim, respondi, a voz carregada de ceticismo. Kael franziu a testa. Depois de tudo que aconteceu entre a gente? Como assim? A confusão era real em sua voz. Eu tive que me afastar, e eu sei que talvez você não entenda, mas minha família é um pouco complicada. Eu não queria te sujar com toda a minha sujeira. Eu não queria te trazer para a escuridão junto comigo. Por isso me afastei. Eu te falei a verdade quando me afastei. Por que você está falando isso? Bom, isso não é mais o mais importante, eu disse, tentando parecer mais forte do que me sentia. Éramos crianças, agora somos adultos e eu não quero mais falar sobre isso. Eu não acho que seja um momento ou que seja necessário, afinal tudo o que nós vivemos já passou. Adeus, Kael. Eu finalizei, forçando a voz a soar firme. Respirei fundo, tentando me convencer de que ele não mexia mais comigo. Mas a verdade é que ele mexia, e muito. Senti calafrios só de estar perto dele. Uma reação física de uma paixão que talvez ali ainda existisse, teimosa e dolorosa. Não consegui me expressar direito, fiquei nervosa. Eu sabia que eram os efeitos físicos de uma paixão que talvez ali ainda existisse. Já faziam 10 anos que estávamos longe. Ele se afastou quando ambos tínhamos 16 anos. Agora, ambos temos 26. Muito jovens, sim, mas ao mesmo tempo muito mais maduros do que éramos. Isso não acabou, ele gritou enquanto eu me afastava. Raiva me consumiu, mas eu não olhei para trás. Não foi ele quem sofreu pelo nosso afastamento. Eu estava deitada na cama. O teto familiar sendo meu único ponto de foco, pronta para dormir. Meus pensamentos começaram a vagar, a mente buscando refúgio em tempos mais simples, mais doces. Involuntariamente, uma imagem nítida surgiu em minha mente. Kael, muito mais jovem, com aquele sorriso de canto que eu conhecia tão bem, e o inseparável gato preto dele. Eu me vi novamente, uma versão adolescente de mim mesma ao lado de Kael. Estávamos caminhando por uma trilha gramada, o sol do fim de tarde dourando as folhas das árvores ao redor. O gato preto, com seus olhos esmeralda curiosos, liderava o caminho, às vezes parando para caçar um inseto ou simplesmente para se espreguiçar na grama. Kael ria, um som que ecoava em minha memória com a mesma clareza de então, enquanto observava o felino com carinho. Ele sempre acha uma aventura em qualquer lugar, Kael havia dito, seus olhos se voltando para mim com um brilho divertido. Eu sentia o coração acelerar com a proximidade, a leveza do momento. Lembro da sensação do vento suave bagunçando meus cabelos, do cheiro de terra molhada e da risada descontraída de Kael que preenchia o ar. O gato, alheio aos nossos sentimentos adolescentes, de repente saltou para dentro de um arbusto, e nós o seguimos, rindo da energia do animal. A cena era vívida, cheia de uma inocência e alegria que pareciam quase tangíveis. A lembrança começou a desvanecer, como uma foto antiga clareando sob a luz. A trilha gramada deu lugar ao teto do meu quarto. A risada de Kael se transformou no silêncio do ambiente. Eu pisquei, sentindo o peso da realidade retornar. Aquele tempo parecia tão distante agora. Justo nesse momento, o telefone ao meu lado vibrou. Estiquei a mão, o coração dando um pequeno salto de surpresa. Era uma mensagem. De Kael. Como ele conseguiu meu número? Leio sua mensagem atenta.
Foi bom te reencontrar, Jasmine, apesar das circunstâncias. Soube que tá morando em Londres. Espero nos encontrarmos. Tudo mudou após esses longos 10 anos. Posso finalmente lhe explicar todos os meus motivos pelo meu sumiço. Como assim? Ele estará em Londres também? Não quero encontrá-lo. Não quero o ver nunca mais. Ah, Kael, nossa história já acabou e eu espero nunca mais vê-lo novamente. Voltei para Londres na semana seguinte, mergulhando de cabeça no ritmo acelerado da cidade que chamo de lar. Aos 26 anos, conquistei uma posição de destaque em uma das maiores e mais renomadas empresas de arquitetura da cidade. Não era raro que, com minha visão aguçada e perspicácia para os detalhes, eu acabasse por auxiliar o meu chefe em decisões estratégicas de projetos complexos. Londres é meu refúgio, um lugar onde a paixão por minha profissão e a exigência do dia a dia me mantêm ancorada. Vivo e respiro arquitetura, imersa em plantas, maquetes e reuniões intermináveis, transformando ideias em estruturas concretas. Cada arranha-céu que se ergue, cada espaço que ganha forma sob meus traços, é um lembrete da força e autonomia que construí sozinha, longe das sombras de um passado complicado ou de promessas quebradas. Eu me dedico de corpo e alma, usando o trabalho como uma forma quase obsessiva de preencher qualquer vazio, especialmente após o reencontro inesperado com Kael e a mensagem que ele enviou. É uma maneira de reafirmar quem sou agora, uma profissional brilhante e respeitada, e não mais a menina magoada de uma década atrás. O burburinho criativo do escritório e a busca por novos desafios me mantém focada no presente, longe das assombrações de uma organização misteriosa e de um amor que parece pertencer a outra vida. A vida seguia, mas minha mente insistia em voltar. Já faz 1 mês que eu havia retornado da casa de minha mãe. Não respondi à mensagem de Kael e ele não enviou mais nenhuma. Minha vida seguiu seu curso e eu continuei minha rotina em Londres, tentando me convencer de que tudo estava bem. Mas mesmo assim, eu me pegava pensando nele diariamente, nas poucas palavras que trocamos, no olhar de surpresa dele, na raiva que senti e na paixão que teimava em não ir embora. Minha vida amorosa, nos últimos 10 anos, havia sido uma sucessão de tentativas e desilusões. Nunca nada duradouro, nada que realmente me preenchesse da mesma forma que a lembrança de Kael ainda conseguia. Eu me envolvi em alguns relacionamentos, buscando talvez preencher o vazio que ele deixou, mas não vivi nada duradouro. A visão de Kael, a voz, o sorriso estranho, tudo isso reacendeu uma chama que eu pensei estar extinta, tornando o vazio do presente ainda mais insuportável. Era como se, ao ver Kael novamente, eu percebesse o quanto havia me contentado com menos, e o quanto a ausência dele ainda pesava. Eu pensei que havia superado, que aquilo era coisa de criança, uma paixonite adolescente que o tempo e a distância teriam dissolvido em nada além de uma memória nostálgica. Mas não. Por Deus, não era. Não era uma simples paixonite. Era algo mais profundo, mais enraizado que se recusava a morrer. Cada vez que a mente me traía e me levava de volta aos olhos azul cinzentos dele, ou a forma como ele sussurrou meu nome, ou até mesmo a raiva que senti quando ele me chamou de infantil, uma onda de sensações me atingia. Era uma mistura de mágoa, atração e uma curiosidade perigosa sobre o que ele se tornará e o que o impulsionava. A verdade era que, apesar de tudo, e de toda a dor da rejeição que eu havia processado, ou tentado processar, Kael ainda tinha um poder inexplicável sobre mim, uma conexão que os 10 anos afastados não conseguiram apagar. Suspiro cansada. Como pode um amor ser tão ardente como esse? Nunca fui muito vaidosa. Quando era adolescente, me vestia como um moleque, preferindo o conforto de calças largas e camisetas a qualquer coisa que me fizesse sentir arrumada. Mas, pelo meu trabalho como arquiteta em uma das maiores empresas de Londres, precisei começar a me vestir melhor. Não era uma questão de seguir tendências, mas de apresentar uma imagem profissional, social, mas ainda assim comportada.
Meus armários, antes cheios de peças despojadas, agora abrigava blazers bem cortados, calças de alfaiataria e camisas de seda. Aprendi a apreciar a elegância discreta, a força que uma roupa bem escolhida podia transmitir em uma sala de reuniões. Era uma armadura, de certa forma, que me ajudava a navegar no mundo corporativo e a manter a postura, mesmo quando por dentro eu era um turbilhão de emoções. De repente, ouvi uma voz vibrante invadir a sala. Kelly já estava em casa, sentada no sofá com um sorriso maroto, como se fosse a dona do lugar. Jasmine, deixe suas roupas do escritório para trás hoje. Vamos a uma festa. Eu trouxe um vestido para você. Encarei-a com os olhos semicerrados. Kelly, eu falei para você não trazer... Ele é lindo, elegante, sensual, mas comportado. Você vai adorar. Ela me interrompeu, com um brilho nos olhos. Kelly, de qualquer forma é uma reunião de negócios, argumentei, tentando desviar o assunto. Eu iria a uma festa onde só iriam pessoas corporativas para fazer contato. Não venho de uma família rica e muito menos influente, então considerava contatos importantes. Gostaria de ser uma grande profissional. Kelly suspirou, mas logo seu rosto se iluminou. Jasmine, eu admiro sua disposição em crescer profissionalmente, mas eu recebi esse convite do meu amigo para conhecer homens. Não me julgue. Estou solteira há muito tempo. Não posso ficar definhando pelos cantos em busca de alguém. Ri da fala de Kelly. Eu não te julgo. Tudo bem você querer alguém. Se eu quisesse, certamente procuraria lá também. Homens ricos, com carreiras e sérios. Só não é meu objetivo. Sim, eu sei, mas o que custa usar um vestido? Você ficará linda. Ela insistiu com o seu sorriso contagiante. Ok, você me convenceu. Cedi, já sentindo um leve tremor de antecipação. Ri, nem imaginando as surpresas que me aguardavam. Kelly havia conseguido os convites com um amigo dela do trabalho que vinha de uma família influente. Quando Kelly finalmente me convenceu a usar o vestido que ela trouxe, confesso que me senti diferente. Nunca fui muito de me arrumar assim. Ele era rosa, um tom que eu raramente usava, sensual na medida certa, mas sem ser vulgar. Era elegante e me fazia sentir atraente. Feminina, algo que eu não sentia há muito tempo. Eu sabia que talvez tenha sido uma boa ideia realmente a minha amiga ter me feito vestir aquilo. Era um convite para uma nova versão de mim mesma, ainda que fosse só para uma festa corporativa. Não existia nada mais poderoso do que uma mulher bem arrumada. Não sou uma mulher que usa roupas que mostram muito do corpo, acredito que a mulher não precise disso. Uma mulher consegue impactar pessoas sem nada disso, e até consegue transformar esse dom a seu favor. É o que irei fazer. Chegamos à festa e o lugar era deslumbrante. Um salão imponente, com lustres cintilantes e uma multidão elegante circulando. O burburinho era alto, mas sofisticado. Vi Kelly lançar um olhar de caçadora para o ambiente e ela logo me deu um empurrãozinho. Vai lá, Jasmine, conhece alguém, faz uns contatos, eu vou ali ver uma pessoa. Nem esperei que eu respondesse, ela já estava se misturando à multidão com aquele brilho nos olhos de quem está em missão romântica. Respirei fundo e me forcei a sorrir, avistando um colega de trabalho próximo a uma mesa de coquetel. Começamos a conversar sobre projetos recentes, sobre o mercado e a vida em Londres. Era uma conversa leve, descontraída, exatamente o tipo de contato que eu buscava. Enquanto ele falava sobre uma nova iniciativa da empresa, senti um silêncio estranho, quase palpável, se espalhar pelo salão. Um arrepio percorreu minha nuca. A energia da festa, antes vibrante, pareceu congelar por um instante. Meus olhos seguiram a direção de todos os olhares. E então eu o vi. Cale. Ele adentrava o salão, e era como se o tempo parasse. Vestindo um terno preto de 3 peças impecável, que realçava seus ombros largos e sua postura altiva, ele não parecia um mero convidado. Seus cabelos pretos,
um pouco maiores do que da última vez, caíam com uma elegância despretensiosa sobre a sua testa. Os olhos azuis, outrora tão cheios de vida para mim, agora tinham uma intensidade penetrante que varria o ambiente, carregado de um poder que eu nunca ouvira possuir na adolescência. Ele não andava, ele dominava o espaço, e todos ao redor pareciam sentir isso. Meu coração disparou, batendo forte contra as minhas costelas, um tambor descompassado que eu temi que todos pudessem ouvir. Era a mesma sensação de choque do rio, mas amplificada, mais perigosa. A raiva que eu pensei ter controlado borbulhou, misturada a uma atração inegável que me enojava. Ele estava ali, no mesmo lugar que eu. Ainda com os olhos fixos em Cale, forcei-me a desviar o olhar, tentando de todas as formas me concentrar na conversa com meu colega. Ele falava sobre gráficos e projeções, mas as palavras passavam por mim como um zumbido distante. Eu me odiava por isso. Odiava sentir meu corpo tensionar, minha respiração acelerar. Tentava me convencer que era apenas o nervosismo da festa, mas sabia que era mais do que isso. Eu bebi muito, pensei, sentindo o calor do champanhe que o garçom acabara de repor em minha taça. Toda essa tensão tá me deixando nervosa, murmurei, mais para mim mesma do que para ele, a voz um pouco mais alta do que o normal. Ele riu, sem notar o verdadeiro motivo da minha inquietude. Bem nesse instante, meu colega se desculpou, dizendo que precisava ir ao banheiro. Assim que se afastou, a sombra de Cale caiu sobre mim. Uma presença que engolia o ar, tornando o burburinho da festa em um silêncio íntimo e perturbador. Você não acha que bebeu demais? A voz dele soou grave, carregada de uma autoridade que me gelou a espinha. Ele não estava perguntando, estava me desafiando. Eu o encarei com atenção, uma mistura de desafio e frustração borbulhando no meu peito. Você está me vigiando agora, isso? A pergunta mal saiu da minha boca quando um sorriso debochado se estendeu em seus lábios. Seus olhos me percorreram de cima a baixo, demorando um segundo a mais do que o necessário. Você está se divertindo hoje, Jasmine, ele retrucou, ignorando completamente a minha pergunta. Soltei um suspiro pesado, exausta. Ele realmente não ia me responder. Quem ele pensava que era para chegar tão perto, insinuar que eu estava bebendo demais e ainda ter a audacidade de me ignorar? Aquele homem tinha o dom de machucar meu ego de uma forma que poucas coisas conseguiam. Doeu na adolescência, quando me rejeitou e me deixou em pedaços, e doía agora. Eu daria tudo para que ele simplesmente esquecesse que eu existisse, mas o destino parecia ter outros planos, teimando em nos colocar no mesmo caminho de novo e de novo. Sim, eu tô me divertindo bastante, caro, respondi, meu tom carregado de sarcasmo. Ele riu novamente. Que bom. Ele é seu amigo? Perguntou. Eu sabia que ele se referia ao meu colega de trabalho, mas a vontade de provocá-lo falou mais alto. Querendo me mostrar superior, arrisquei. Não. Disse isso e não dei mais detalhes. Vi uma pontada de algo que parecia raiva cintilar em seu rosto. Entendi, ele disse, a voz mais grave. Não sabia que o seu gosto tinha decaído tanto, Jasmine. Fúria. Como ele ainda conseguia me irritar tanto. Eu me aproximei, a voz controlada por um fio. Quem você pensa que é para chegar em mim e falar tudo isso? Não sei por que estamos nos encontrando tanto recentemente, após anos sem se ver, mas eu realmente não tô gostando. Que tal a gente fingir que nunca se conheceu? Ele me olhou nos olhos, um ar de surpresa e talvez uma ponta de diversão em sua expressão. Todo mundo estava prestando atenção na gente. O grande poderoso simplesmente veio em direção a uma mulher misteriosa. Estavam falando disso, aposto que sim. Você não ficou sabendo? Eu encarei ele, a surpresa e um certo receio tomando conta de mim. Fiquei sabendo do quê? Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios quando ele revelou. Nós seremos parceiros de trabalho, Jasmine. Eu estou cuidando da nova expansão, a construção de um hotel.
E você, Jasmine, junto com a sua equipe, foi contratada para trabalhar nesse projeto. Arrogante. Era só o que ele era. Droga. Eu definitivamente precisaria de uma garrafa de champanhe. Aquelas palavras. Elas atingiram-me como um soco no estômago, esvaziando o ar dos meus pulmões. Parceiros de trabalho? Com ele? O salão que antes girava pelo champanhe agora rodopiava em uma vertigem de incredulidade e fúria. Não podia ser. Aquilo era algum tipo de piada cruel do destino ou, mais provavelmente, um plano meticuloso dele. Arrogante. Era só o que ele era. Droga! Eu definitivamente precisaria de uma garrafa de champanhe inteira. Minha garganta se fechou. Senti o peso dos olhares curiosos sobre nós. A forma como a conversa no ambiente parecia ter se transformado em sussurros. Éramos o centro das atenções, o grande e poderoso Kael Sinclair e a mulher misteriosa que o enfrentava. Aquele era o plano dele, eu sabia. Me colocar em uma situação onde eu não tinha como escapar, onde seríamos forçados à proximidade. A raiva borbulhava, mas um pânico frio começava a se instalar no meu peito. Eu desviei o olhar dele, buscando um ponto fixo, um escape, qualquer coisa que não fosse a intensidade dos seus olhos. Minha mente gritava, tentando processar a informação, tentando entender a dimensão da armadilha em que eu acabara de cair. Ele não queria apenas me reencontrar, ele queria me encurralar, me prender em seu mundo, aquele mundo bilionário e sombrio da sua família e daquela seita da qual ele fazia parte. Eu precisava de mais álcool, precisava de algo para entorpecer essa avalanche de sentimentos. Minha vontade era sair correndo e nunca mais vê-lo. Ele causava isso em mim. A cada gole, eu sentia a confusão aumentar, mas também uma estranha determinação. Ele podia ter armado isso, mas eu não seria uma peça fácil em seu jogo, jamais. Enquanto eu bebia, senti seu olhar ainda sobre mim, intenso, vitorioso. Ele não precisava falar nada. Sua simples presença, a forma como ele me olhava, era uma declaração de guerra. E eu, Jasmine Bellamy, estava prestes a aceitar o desafio. Minha mente, já turva pela bebida, tentava desesperadamente montar as peças. Desde quando? Consegui perguntar, a voz embargada pela raiva e pela incredulidade. Desde quando você planejou isso? Essa festa, meu trabalho, tudo isso é parte do seu jogo? Kael se aproximou mais, seu olhar penetrante fixo no meu, e um sorriso irônico brincou em seus lábios. Planejar? Não seja dramática, Jasmine. Oportunidades surgem, e eu sou um homem que sabe aproveitá-las. Oportunidades? Ecoei, quase rindo da audácia dele. A ironia da situação era quase insuportável. Eu, lutando para construir minha carreira do zero, e ele, usando sua fortuna e influência para manipular as coisas. Você acha que é divertido brincar com a vida das pessoas assim, Kael? Acha que é esperto? Ele inclinou a cabeça, os olhos azuis esquadrinhando meu rosto como se estivesse lendo cada uma das minhas reações. Eu não brinco, Jasmine. Eu agi. E sim, acredito que seja bastante esperto garantir que meus projetos tenham os melhores profissionais. E você, pelo que soube, é uma das melhores. Sua voz era suave, mas havia uma corrente de aço por trás das palavras. Era um elogio disfarçado, uma provocação, uma afirmação de poder, tudo ao mesmo tempo. Senti um arrepio. A verdade é que suas palavras me desarmaram um pouco. Ser elogiada por ele, mesmo com aquele subtexto perigoso, ainda tinha um efeito inesperado em mim. Mas não podia deixar isso transparecer. Não tente me manipular com elogios vazios, Kael. Não funciona mais. Não estou manipulando, apenas constatando fatos. Sua raiva te deixa interessante. Mas agora, você parece ter bebido o suficiente para a noite, não acha?
O último gole de champanhe desce como fogo, e o mundo começou a girar de verdade. Eu estava exausta, irritada, e a verdade é que sim, eu havia bebido demais, mas a última coisa que eu queria era admitir isso para ele. Kael se aproximou, sua mão estendida em um gesto que não pedia, mas ordenava que eu o acompanhasse. Acho que já deu por hoje, Jasmine, ele disse, a voz agora mais suave, desprovida do sarcasmo, mas ainda carregada de uma autoridade inegável. Vou te levar para casa. Quis protestar, gritar que não precisava dele, que eu era perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma, mas meu corpo traiu minha mente. A cabeça latejava em uma batida surda e o chão parecia ceder sob meus pés. Assenti com relutância, odiando cada fibra do meu ser por ceder ao seu controle. A multidão da festa parecia se afastar em um borrão de luzes e sons abafados enquanto ele me guiava. Lembro-me de ser colocada em um carro, o luxo do estofamento de couro, o cheiro sutil e caro dele que preenchia o ar, uma mistura inebriante de poder e algo que, perigosamente, me parecia familiar. A viagem foi um nevoeiro, uma sequência distinta de luzes de rua e a sensação estranha, quase sufocante de proximidade. Minha cabeça encostada no banco, o perfume amadeirado e perigoso de Kael me envolvendo. Era um cheiro que me lembrava tanto do passado inocente quanto do presente sombrio que ele representava agora. O cansaço, combinado com o álcool e a montanha-russa de emoções da noite, me puxava inexoravelmente para um sono pesado. Não resisti. Permiti-me afundar na inconsciência, sem lutar. Acordei brevemente com uma luz suave no meu quarto, sentindo o peso familiar do meu edredom sobre mim. Meus olhos se abriram em frestas. Eu estava na minha cama. Kael estava ali. Ele não estava de pé, imponente como na festa. Estava sentado em uma poltrona no canto do quarto, as costas viradas para mim. O terno preto de 3 peças impecável, um pouco amarrotado, mas ainda elegante. O blazer havia sumido, revelando o colete sobre a camisa branca, agora levemente desabotoada no colarinho. Os cabelos pretos, um pouco maiores, estavam bagunçados de um jeito que me lembrava de nossos tempos de adolescência, quando ele passava a mão neles em momentos de profunda reflexão. A luz fraca da luminária da cabeceira iluminava a lateral do seu rosto, revelando uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Não havia malícia. Havia uma serenidade ali, algo quase terno. Não estava me olhando diretamente, mas parecia estar me observando, imerso em pensamentos que eu não podia alcançar. Uma quietude protetora, muito diferente do homem arrogante e frio que ele se tornara na minha frente. Um suspiro cansado escapou dos meus lábios e ele pareceu se sobressaltar, virando a cabeça lentamente. Nossos olhos se encontraram naquele breve instante. Os olhos azuis dele, que antes me pareceram sem brilho e distantes, agora carregavam uma intensidade que me fez prender a respiração, um turbilhão de emoções não ditas. Ele não sorriu, não falou, apenas me observou. A vergonha por ele me ver naquele estado vulnerável, a raiva por ele ainda ter tanto efeito sobre mim e uma pontada de algo mais profundo, uma gratidão confusa e indesejada por ele ter me trazido para casa, me invadiu. Fechei os olhos novamente, fingindo o sono, incapaz de sustentar aquele olhar tão complexo. Quando abri os olhos de novo, a poltrona estava vazia. Apenas a luz da manhã entrava pela janela, e o cheiro sutil dele ainda pairava no ar. Ele se fora, de novo, deixando apenas o rastro de sua presença e 1 milhão de perguntas sem resposta, pairando como fantasmas na alvorada de um novo dia. Como ele entrou na minha casa, me perguntei, e não me lembro de ter dado meu endereço a ele também. A segunda-feira amanheceu com a promessa agridoce de recomeços. A ressaca da noite anterior era um espectro pairando sobre mim, um lembrete físico e persistente do turbilhão de emoções desencadeado por Kael. Parceiros de trabalho. A frase ecoava na minha mente enquanto eu me forçava a sair da cama, o corpo dolorido e a mente nublada.
O ritual matinal de me aprontar para o trabalho era quase automático, mas hoje cada movimento parecia carregado de um significado extra. A roupa profissional, o blazer estruturado, a saia lápis que abraçava minhas curvas de forma quase defensiva. Tudo era parte da minha armadura para enfrentar o dia, para encarar Kael Sinclair no ambiente profissional. Ao chegar a Bradshaw Brown, o escritório fervilhava com a energia usual da manhã, mas havia um zumbido extra de excitação. O projeto Lexington era o assunto principal, a conquista que poderia catapultar nossa pequena empresa para um novo patamar. Meus colegas trocavam sorrisos ansiosos e planos entusiasmados, alheios ao meu próprio nó no estômago. Mal tive tempo de ligar meu computador e o Sr. Davis, meu chefe, já estava à minha mesa, a impaciência estampada nas feições vincadas. Jasmine, precisamos conversar sobre Lexington. A reunião inicial com a equipe do Sinclair está marcada para amanhã. Sua voz era direta, sem rodeios, como sempre. Ele não era dado a sutilezas ou conversas informais. O Sr. Davis era um homem de prazos e resultados. Sim, Sr. Davis, estou ciente, respondi, mantendo a voz firme e profissional, apesar da leve pontada de ansiedade. Eu havia passado o final de semana relendo todos os meus esboços e anotações sobre a London Motor Works, o antigo edifício que seria o coração do projeto de expansão do Sinclair. Conhecia cada viga de aço enferrujada, cada detalhe arquitetônico de cor. Estava preparada profissionalmente, mas a perspectiva de trabalhar diretamente com Kael, isso era uma equação completamente diferente. Eu não sabia que ele estava à frente do projeto, nem mesmo que o prédio era da família dele. Bom, quero que você lidere a apresentação da nossa visão conceitual amanhã. Ele continuou, ajustando os óculos na ponta do nariz. Os Sinclair esperam o melhor, Jasmine. Ele decidiu assumir o projeto pessoalmente. Não os decepcione. Não irei, Sr. Davis, garanti, o tom confiante, apesar da batalha interna entre a profissional determinada e a mulher ainda abalada pela noite anterior. Enquanto o Sr. Davis se afastava para sua própria sala, respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos. Liderar a apresentação era uma oportunidade fantástica, a chance de mostrar minhas habilidades e consolidar minha posição na empresa. Mas a ideia de ter Kael como público principal, de ter seus olhos azuis avaliando cada palavra minha, cada slide da apresentação, era intimidadora além da conta. O resto do dia passou num ritmo frenético. Reuniões com a minha equipe, revisões de plantas, ajustes de última hora na apresentação. Tentei ao máximo manter o foco no trabalho, afastar as lembranças da festa, a intensidade do olhar de Kael, a forma como a presença dele perturbava minha sanidade. Mas, inevitavelmente, a imagem dele invadia meus pensamentos, como uma sombra persistente num dia ensolarado. No final da tarde, enquanto organizava meus materiais para o dia seguinte, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Hesitei por um instante antes de atender. Jasmine Bellamy? A voz do outro lado da linha era masculina, profunda e inconfundivelmente familiar. Meu coração deu um salto. Kael. Continuei a apresentação, guiando-os pelos detalhes técnicos e pela visão artística por trás da restauração da London Motor Works. Falei sobre o fluxo de pedestres, a luz natural que inundaria os espaços, a integração da história do edifício com a modernidade que ele abraçaria. Meus gestos eram precisos, minha voz firme, a paixão pelo meu trabalho me impulsionando, apesar do turbilhão interno. Os executivos da Sinclair Holdings na sala pareciam impressionados, seus olhares passando das telas para os diagramas na mesa, mas meus olhos sempre voltavam para ele. Kael estava ali, na cabeceira da mesa, uma figura imponente,
e sua atenção era quase esmagadora. Ele não pegava notas, não fazia perguntas, apenas me observava. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo, mas seus olhos azuis, tão intensos, tão conhecidos, transmitiam uma camada de significado que só eu podia decifrar. Era um misto de avaliação fria e algo mais, um reconhecimento que ia além do projeto. Quando terminei, um silêncio preencheu a sala. Esperei, meu coração batendo forte não pelo veredito profissional, mas pela próxima jogada dele. Uma apresentação ambiciosa, senhorita Bellamy, Cale finalmente disse, a voz uniforme, sem emoção. Os prazos são apertados. Sua equipe está preparada para a intensidade que exigiremos? Nossa equipe está mais do que preparada, Sr. Sinclair. Somos a Bradshaw Brown. Nosso trabalho fala por si. E sim, entendemos a intensidade do grupo Sinclair. Estamos à altura. Um dos outros executivos assentiu, impressionado. Os conceitos são inovadores. A visão de preservar a história enquanto moderniza é bastante alinhada com o que o Sr. Sinclair busca para o portfólio da holding. Cale não tirava os olhos de mim. Aquele olhar fixo era quase um peso. Era como se ele estivesse me testando, não apenas como profissional, mas como pessoa, tentando ver se a mulher em mim cederia sob a pressão do homem que ele era agora. Respirei fundo, mantendo o controle. Eu não cederia. Eu era Jasmine Bellamy, arquiteta, e esta era a minha arena. A reunião continuou, com a equipe de Cale fazendo perguntas pontuais sobre cronogramas e orçamentos. Eu respondia a cada uma com a precisão que a Bradshaw Brown exigia, e a que Cale Sinclair esperava. Por mais que eu quisesse quebrar a formalidade com uma alfinada ou um olhar de desafio, eu me mantinha no controle. Aquela era uma arena profissional, e eu não daria a ele o prazer de me ver desestabilizada. Cale permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, observando. Era a sua forma de exercer poder, a presença silenciosa que falava mais alto do que qualquer palavra. Seus olhos azuis, no entanto, eram uma história à parte. Mesmo por trás da expressão polida de empresário, eu podia sentir a corrente subterrânea de algo mais, a mesma intensidade que me arrastou para fora da festa, a mesma que me observou no meu quarto. Quando a reunião finalmente se encerrou, o Sr. Davis, meu chefe, trocou apertos de mãos e sorrisos protocolares com os executivos da Sinclair Holdings. A atmosfera se aliviou um pouco, o clima de tensão se dissipando com a promessa de um grande projeto. Senhorita Bellamy, Cale disse, sua voz rompendo o burburinho de despedidas, fazendo-me virar em sua direção. Ele já estava perto, seus olhos fixos nos meus. Os outros executivos se afastavam, deixando-nos em um espaço quase íntimo no meio da sala de reuniões. Sim, Sr. Sinclair, respondi. A profissional Jasmine no comando, ignorando a batida acelerada do meu coração. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios, um resquício daquele Cale da festa, daquele que conseguia me tirar do sério. Sua apresentação foi esclarecedora, senhorita Bellamy. A Bradshaw Brown terá de se superar para cumprir esses prazos. Temos certeza de que o faremos, rebati, erguendo o queixo. Ele apenas assentiu, sem desviar o olhar. Aquele silêncio dele, a forma como ele me devorava com os olhos, era mais desarmante do que qualquer sarcasmo. Por um instante, o abismo entre o passado e o presente pareceu diminuir. Cale Sinclair, o bilionário poderoso, e o garoto dos meus sonhos, mesclavam-se em uma imagem confusa e perigosa. Saí da sala de reuniões com o Sr. Davis e o restante da minha equipe, sentindo o peso do olhar de Cale em minhas costas até que a porta se fechou. O corredor, antes silencioso, agora parecia zumbir com a energia da vitória. Meus colegas trocavam cumprimentos e sorrisos de alívio. O projeto Lexington era nosso. Excelente trabalho, Jasmine, o Sr. Davis murmurou, com um raro sorriso de satisfação. Você foi impecável. Os Sinclair parecem satisfeitos. Principalmente ele.
Ele fez um gesto sutil com a cabeça na direção da sala que acabamos de deixar. Assenti, forçando um sorriso que não alcançou meus olhos. Impecável, satisfeitos. A fachada estava perfeita, mas por dentro eu estava em frangalhos. A arrogância dele, a forma como ele me provocou, a maneira como ele me olhava, tudo isso se misturava com a memória dos braços me carregando, daquele momento de vulnerabilidade em meu quarto. A dualidade desse homem era enlouquecedora. No elevador, enquanto descíamos pelos andares, senti o cansaço me atingir em cheio. A adrenalina da reunião se esvaía, deixando um vazio pesado. Olhei para o reflexo no vidro espelhado do elevador. Lá estava Jasmine Bellamy, a arquiteta confiante, vestida em seu terno azul marinho, o coque impecável. Mas por trás da imagem havia uma mulher exausta, com uma batalha interna furiosa. Como eu conseguiria trabalhar com ele? Como eu poderia manter a sanidade, a profissionalidade, sabendo que ele estava ali, observando cada um dos meus movimentos, jogando seu próprio jogo de poder? Ele era o fogo, e eu, a madeira. E eu sabia que cedo ou tarde, algo iria queimar. Os dias que se seguiram à reunião na Sinclair Holdings se transformaram em um turbilhão de trabalho. O projeto Lexington tomou conta da minha vida, consumindo cada hora do meu dia e boa parte das minhas noites. A London Motor Works, com a sua história rica e a sua estrutura imponente, exigia uma dedicação quase obsessiva. Eu me enterrava em plantas, cálculos e modelos 3D, buscando a perfeição que o projeto pedia e que eu sabia Kael Sinclair exigiria. A presença dele no escritório da Bradshaw Brown não era constante, mas era uma sombra onipresente. Ele aparecia para reuniões de progresso, para inspeções no local ou simplesmente para verificar o andamento, como se não confiasse plenamente em nossa capacidade. A cada visita, a tensão na sala aumentava. Ele se movia com uma gravidade silenciosa, seus olhos azuis varrendo o ambiente, avaliando não apenas o trabalho, mas as pessoas. Eu me esforçava para manter a compostura. Nossas interações eram estritamente profissionais, repletas de formalidades e uma distância calculada. Ele me chamava de Senhorita Bellamy, e eu o chamava de Senhor Sinclair. Era um balé tenso de respeito fingido e poder velado. Mas por trás dos relatórios e dos prazos, eu sentia a corrente elétrica que ainda existia entre nós, um lembrete constante do nosso passado e da estranha conexão que ele insistia em manter. Certa tarde, enquanto eu revisava alguns detalhes de um plano no meu computador, Kael estava em uma conversa telefônica em sua sala temporária, a poucos metros da minha mesa. A porta estava entreaberta, e sua voz, normalmente controlada, estava mais baixa, quase um sussurro. Não era uma conversa de negócios comum. Não importa o que ele diga, a mercadoria chega na doca na terça, sem atrasos. E se alguém se meter no caminho, bem, você sabe o que fazer. A frase flutuou no ar, densa e carregada. Mercadoria? Doca? Se alguém se meter no caminho? Meu corpo enrijeceu e meus dedos pararam de digitar. Aquelas não eram palavras de um magnata imobiliário comum. O tom dele era frio, quase ameaçador. Muito diferente do Kael que eu conhecia, mesmo do Kael arrogante. Era um tom que me fez sentir um calafrio, uma sensação de perigo que não tinha nada a ver com prazos de construção. Ele continuou a falar em voz baixa, e eu tentei me concentrar na minha tela, fingindo que não estava ouvindo, mas meus ouvidos estavam aguçados. Ele mencionou um nome, algo como o segundo carregamento e problemas com a alfândega. Minha mente começou a ligar pontos que eu nem sabia que existiam. Quando ele finalmente desligou, a porta se abriu completamente e Kael saiu, seu olhar varrendo o escritório. Nossos olhos se encontraram por um breve instante. Ele não demonstrou nada,
mas eu podia sentir a intensidade do seu olhar, como se ele soubesse que eu havia ouvido algo. Desviei o olhar rapidamente, voltando para minha tela, o coração batendo descompassado. Aquela conversa, aquele tom, aquelas palavras, elas pintavam um quadro muito mais sombrio do que eu jamais poderia ter imaginado para Kael Sinclair. O homem que eu conhecia, o empresário brilhante, tinha uma face oculta, e ela parecia estar ligada a algo muito mais perigoso do que qualquer projeto de arquitetura. Ainda imersa na aura da sua proximidade, meu corpo parecia ter vida própria, ignorando o comando da minha mente para me afastar. Kael não se moveu. Seus olhos azuis, agora completamente focados nos meus, carregavam uma intensidade que me prendia no lugar. A mão que havia ajustado meu colete ainda pairava perto do meu ombro, a centímetros da minha pele, irradiando um calor que me arrepiava. Alguns fogos são mais difíceis de controlar, ele sussurrou, as palavras roçando meus lábios, e eu juro que senti o calor do seu hálito. Era um aviso, uma provocação, uma promessa. Era tudo e nada ao mesmo tempo. A dualidade dele me deixava tonta. O homem de negócios frio da sala de reuniões, o bilionário poderoso, e esse Kael que parecia perigosamente próximo de reacender algo que eu lutava tanto para extinguir. Eu prendi a respiração, tentando formular uma resposta, uma réplica sarcástica que o colocasse de volta no seu lugar. Mas as palavras se perderam. Minha mente estava vazia, preenchida apenas pela imagem dele, pela proximidade que desestabilizava cada uma das minhas defesas. Ele se inclinou mais um pouco, e meu coração bateu tão forte que eu temi que pudesse ser ouvido no canteiro de obra silencioso. Eu senti que ele ia me beijar. Aquele Kael da adolescência, aquele Kael que eu lembrava dos beijos sob a luz da lua, estava ali, na sua postura, na inclinação de sua cabeça, na forma como seus olhos fixaram os meus, prometendo algo proibido. Era uma tortura deliciosa, e eu estava dividida entre a vontade de me afastar e o desejo incontrolável de encurtar a distância restante entre nós. Mas então, como um estalo seco, ele se endireitou. O sorriso que surgiu em seus lábios era novamente o enigmático, o de quem sabe um segredo que você jamais desvendará. A intensidade em seus olhos não diminuiu, mas a promessa de proximidade se desfez em um apiscar de segundos. Tenha uma boa noite, senhorita Bellamy, ele disse, a voz voltando ao tom formal, mas com um toque de ironia que só eu podia perceber. Ele se virou, deixando-me ali, no meio do canteiro de obras, o sol se pondo no horizonte e um turbilhão de emoções me consumindo. Ele se afastou, caminhando com a mesma gravidade silenciosa com que havia chegado, desaparecendo na penumbra do entardecer. Eu fiquei parada, o corpo ainda tenso, o cheiro dele ainda pairando no ar, a mente em frangalhos. A batalha não estava vencida, estava apenas começando. A semana de trabalho intenso no projeto Lexington culminou em uma sexta-feira exaustiva. Minha mente estava saturada de plantas, revisões e a presença fantasmagórica de Kael. Eu precisava de uma fuga, de um lembrete de que havia uma vida além de arranha-céus e magnatas enigmáticos. Minha amiga Kelly, que sempre foi meu porto seguro, me arrastou para um bar novo em Shoreditch. O lugar era vibrante, com música alta e risadas que abafavam qualquer pensamento sobre trabalho ou bilionários. Eu me permiti relaxar, rir e, por algumas horas, esquecer a tensão que Kael trazia para minha vida. Estávamos no meio de uma conversa animada, com Kelly gesticulando dramaticamente quando ela parou para tirar uma foto nossa. Sorria, Jasmine, preciso postar isso para o mundo ver que você ainda existe fora daquele escritório. Eu ri, posando com um copo de coquetel na mão, sentindo um alívio genuíno. A foto foi rapidamente para as redes sociais de Kelly, um pequeno fragmento da minha vida pessoal exposto ao mundo. Não pensei muito nisso.
Já era tarde quando Kelly e eu finalmente nos despedimos. O ar frio da noite londrina me despertou um pouco, e eu caminhei para casa com um sorriso no rosto, sentindo-me mais leve do que em dias. Mal havia destrancado a porta do meu apartamento quando meu telefone vibrou no bolso. Peguei-o, esperando ver uma mensagem da Kelly ou alguma notificação de trabalho, mas o número era desconhecido. Hesitei por um instante, o cansaço me fazendo quase ignorar, mas algo me impeliu a abrir. A mensagem era curta, direta e fez meu sangue gelar. Número desconhecido. Ainda no escritório? Ou finalmente se permitindo um pouco de diversão, senhorita Bellamy? Meu coração deu um salto. Kael. Não havia dúvida. Aquele tom, aquela provocação velada, o uso do meu sobrenome com aquela formalidade irônica. Mas como? Como ele tinha meu número pessoal? Não o respondi. A segunda-feira chegou, e com ela a inevitável volta à rotina. Eu havia passado o domingo em um limbo de ansiedade, a mensagem de Kael queimando em minha mente. Decidi ignorá-la. Não daria a ele a satisfação de uma resposta. Mas o silêncio dele, por sua vez, era uma tortura. Cheguei à empresa de Kael para uma reunião, com a armadura habitual, pronta para mergulhar no trabalho e esquecer o homem que parecia ter o poder de desestabilizar cada fibra do meu ser. Espero que ele não esteja no escritório. Essa reunião em específico seria apenas com algumas pessoas da equipe dele. No final da tarde, enquanto finalizamos a reunião do projeto Lexington, a luz do meu telefone piscou. Era uma notificação, uma nova mensagem. De Kael Sinclair. Preciso que venha ao meu escritório, agora. Não havia por favor, nem obrigado, apenas uma ordem. Suspirei, a raiva borbulhando. Ele realmente achava que podia me dar ordens, mas a urgência do tom e o fato de ser uma mensagem direta do Sr. Sinclair me fez levantar. Ele ainda era meu chefe temporário. Caminhei até a sala dele. A porta estava ligeiramente entreaberta. Bati levemente e entrei. Kael estava de pé, ao lado da janela, as costas para mim, observando a cidade abaixo. A sala estava em penumbra, apenas a luz fraca do entardecer iluminando seu perfil. Ele vestia uma camisa social escura, as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. O cabelo, um pouco bagunçado, caía sobre a testa, dando-lhe um ar mais selvagem do que o habitual. Mandou me chamar, Sr. Sinclair? Perguntei, a voz mais fria do que eu pretendia. Ele se virou lentamente, e seus olhos azuis, antes fixos na paisagem, agora estavam fixos em mim. A intensidade era palpável, quase me sufocando. Ele não sorriu. Não havia sarcasmo, apenas uma gravidade que me fez prender a respiração. Você não respondeu à minha mensagem, Jasmine? Disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Não era uma pergunta, era uma constatação, uma repreensão. O uso do meu nome, tão casual, tão íntimo, me desarmou. Não vi necessidade, respondi, tentando manter a compostura. Assuntos de trabalho devem ser tratados por e-mail ou pessoalmente, Sr. Sinclair. Ele deu um passo em minha direção, e outro. A cada passo, a distância entre nós diminuía, e a temperatura na sala parecia subir. Eu recuei um passo, depois outro, até que minhas costas bateram na parede fria. Ele não parou. Ele me encurralou, suas mãos apoiadas na parede, uma de cada lado da minha cabeça, prendendo-me entre seu corpo e a superfície fria. O cheiro dele me envolveu, o amadeirado, o cítrico e algo mais cru, mais masculino que me fez tremer. Eu podia sentir o calor do corpo dele, a respiração dele roçando meu rosto. Meus olhos estavam fixos nos dele, um misto de desafio e pânico. Não brinque comigo, Jasmine. Ele sussurrou, a voz rouca, seus olhos descendo para meus lábios, uma promessa. Kael, murmurei, meu corpo reagindo ao dele, a razão se esvaindo. Ele não me beijou, não completamente.
Seus lábios apenas roçaram os meus, uma tortura lenta, antes que ele se afastasse, 1 milímetro, seus olhos ainda presos nos meus. Responda-me, Jasmine. Ele sussurrou, a voz um comando. Por que não respondeu? A pergunta dele, dita com a voz rouca tão perto dos meus lábios, foi o limite. O meu corpo, já em famas pela proximidade, ignorou qualquer resquício de razão. A amargura, a raiva, a curiosidade e aquela atração avassaladora se misturaram em um turbilhão que me puxou para frente. Eu não respondi à pergunta. Em vez disso, meus lábios encontraram os dele. Foi um beijo faminto, urgente, que explodiu em uma mistura de 10 anos de dor e desejo reprimido. Nossas bocas se encaixaram com uma familiaridade assustadora, como se nunca tivessem se separado. As mãos dele, que me prendiam na parede, agora subiram para o meu rosto, segurando-o com uma possessividade que me fez arrepiar. Meus dedos se agarraram à sua camisa, puxando-o para mais perto, querendo mais desse contato que era tão proibido quanto necessário. O beijo era quente, profundo, um redemoinho que me arrastava para o centro da sua intensidade. Senti sua língua roçar a minha e o gosto dele, de uísque e algo indomável, me embriagou mais do que qualquer champanhe. Por um instante, o mundo se resumiu a nós dois, àquele escritório escuro, ao reencontro explosivo de duas almas que se recusavam a ficar separadas. Mas então, tão rápido quanto começou, a mágoa gelou o meu sangue. Ele me abandonou e eu estava o beijando. Ele se afastou, os olhos azuis arregalados, a respiração pesada, a boca ainda úmida do nosso beijo. Mas a confusão em seu olhar durou apenas um instante, substituída por uma fúria controlada, uma determinação de aço. Ele não ficou em silêncio. Não, ele rosnou, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que me fez recuar. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância que eu havia criado. Você não vai fugir de novo, Jasmine. Não depois disso. Eu esperei tempo demais, aguentei demais. Você é minha, e eu vou ter você. Seus olhos fixaram os meus, um brilho perigoso neles. Ele não estava pedindo, estava declarando. Aquele era o Kael que eu conhecia, o homem de ação, o impulsivo. E a intensidade de sua possessividade me assustou e me atraiu ao mesmo tempo. Eu encarei-o, a raiva e o desejo lutando dentro de mim. Não, Kael, não podemos, murmurei, a voz embargada, mais para mim mesma do que para ele. Não vamos fazer isso. Por que não, Jasmine? Você me deixou sem muitas explicações. Eu prometi a mim mesma nunca te dar outra chance. Eu prometi que voltaria para você, ele falou exasperado. Você estava com outra. Eu precisei ir embora, nunca quis te deixar. Eu não vou mentir, me envolvi com algumas mulheres, assim como eu sei que você se envolveu com outros homens, mas eu nunca deixei de pensar em você, e nenhuma delas chegou aos seus pés. Eu vi uma foto sua com outra assim que me deixou. Tudo o que saiu na mídia foi sobre negócios. Jasmine, ele disse emocionado, os boatos sobre a minha família são reais. Eu tinha obrigações, missões, provas para mostrar para eles que eu poderia ser confiável, útil. A minha família é realmente da máfia, e apesar de meu pai ser o chefe, eu precisava mostrar o meu valor. Mas eu sempre lhe acompanhei. Em todas as missões que precisei fazer, foi você a minha força para continuar. Kael, eu disse, o que tinha entre a gente acabou, não importa suas justificativas. Mais tarde naquela noite, em casa, o apartamento parecia sufocante. Cada canto guardava o eco da sua voz, a lembrança do seu toque, o impacto da sua declaração. Eu me joguei no sofá, o vestido ainda amassado pelo calor do nosso quase confronto, a cabeça girando não mais pelo champanhe, mas pela adrenalina, o beijo, aquela intensidade avassaladora que me derrubou e a mágoa que me empurrou. E então as palavras dele: você é minha, e eu vou ter você. Senti o celular vibrar em minha mão. Olhei para a tela e o coração disparou. Era ele. D.
Kael Sinclair. Gostei da sua forma de protestar, Jasmine. Nada como um beijo para esclarecer as coisas, não é? Meu sangue ferveu. Sarcástico, arrogante, provocador, exatamente como ele. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas para desarmá-lo, para mostrar que aquilo não havia significado nada. Para Kael Sinclair. Você não esclareceu nada, Kael. Apenas confirmou o quanto é um cretino. A resposta foi quase imediata. D. Kael Sinclair. Ah, Jasmine, a verdade é que esclareci tudo. Você ainda sente, e não adianta negar. Senti um arrepio. Ele estava certo. Ele sempre esteve. A raiva se misturava àquela atração insuportável. Minhas mãos tremiam ao digitar. Para Kael Sinclair. O que eu sinto ou deixo de sentir não é problema seu, e não te dá o direito de me beijar e me invadir com seus jogos. Aguardei, a respiração presa, sabendo que ele estava ali, do outro lado da tela, provavelmente com aquele sorriso enigmático nos lábios. D. Kael Sinclair. Não foi um jogo, Jasmine, foi um lembrete. Do que sempre foi nosso. Vamos sair amanhã, às 20 horas. Joguei o celular na cama, mas ele vibrou quase imediatamente, como se Kael soubesse que eu estava prestes a ignorá-lo. Respirei fundo, a raiva misturada com uma pontada de curiosidade que me irritava profundamente. Peguei o aparelho novamente. De Kael Sinclair. Minha paciência tem limites, Jasmine, e eu não costumo aceitar um não como resposta. Especialmente quando sei que você quer dizer sim. Se não estiver pronta às 20 horas, posso garantir que a espera será ainda mais interessante. A escolha é sua. A mensagem era um soco no estômago. Não havia ameaça explícita, mas a implicação era clara. Ele viria até mim. Ele não me daria a opção de recusar. A frase, posso garantir que a espera será ainda mais interessante, era um arrepio na espinha, uma promessa de que ele não hesitaria em invadir meu espaço, minha casa, para conseguir o que queria. Aquele era o Kael que eu havia ouvido no telefone, o homem que falava de mercadoria e risco. Ele não era apenas um empresário arrogante, ele era um homem perigoso, acostumado a conseguir o que queria, por bem ou por mal. Meus dedos tremiam ao digitar, mas eu não conseguia pensar em uma resposta que o detivesse. Ele havia me encurralado. Para Kael Sinclair. Você é inacreditável. Enviei, sabendo que era uma resposta fraca, mas a única que minha mente exausta conseguiu formular. Ele não respondeu. O silêncio dele agora era a confirmação de que a decisão havia sido tomada. Eu iria sair com Kael Sinclair. Passei o resto do dia em um estado de negação e pânico. Como eu me vestiria? Onde ele me levaria? E, mais importante, como eu sobreviveria a uma noite inteira na presença dele, sabendo que ele tinha o poder de me desestabilizar com um único olhar, um único toque? A noite chegou, e com ela uma mistura estranha de apreensão e uma curiosidade perigosa. Eu estava pronta às 20 horas, não porque eu quisesse, mas porque sabia que não tinha escolha. O som da campainha me fez pular. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia como um beija-flor enjaulado. A decisão estava tomada, ou melhor, havia sido tomada por ele. Eu abri a porta. Lá estava Kael. Vestia um terno cinza escuro impecável, com uma camisa branca de linho que se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos. Os cabelos pretos, levemente maiores, estavam penteados para trás, mas alguns fios rebeldes caíam sobre a testa, adicionando um charme perigoso. Os olhos azuis me esquadrinharam de cima a baixo, um brilho de aprovação, quase posse neles. Ele parecia ter saído de uma capa de revista de moda masculina, completamente alheio ao meu turbilhão interno. Eu, por outro lado, me sentia uma adolescente no primeiro encontro. Escolhi um vestido preto simples, mas elegante, que Kelly havia me ajudado a escolher.
Queria algo que fosse sofisticado o suficiente para ele, mas que ainda me fizesse sentir confortável. Pontual como sempre, senhorita Bellamy, ele disse pelo fato de eu já estar pronta, um sorriso de canto brincando em seus lábios. Não era o sorriso frio do empresário, nem o enigmático da festa, mas algo mais íntimo. Eu não me atraso para compromissos profissionais, rebati, a voz mais seca do que eu pretendia. Ele riu, um som baixo e agradável. Então você considera isso um compromisso profissional? Que decepção! Seus olhos desceram para o meu vestido, mas vejo que fez um esforço para a reunião. Senti o calor subir ao meu rosto, arrogante. Para onde vamos? Perguntei, tentando mudar de assunto e ignorar a provocação. Surpresa, ele respondeu, estendendo a mão em um gesto convidativo. Não uma mão para segurar a minha, mas para indicar o caminho. A ambiguidade de Kael me irritava profundamente. Caminhamos em silêncio até um carro preto, de luxo, que esperava na rua. Era um modelo que eu reconheceria em qualquer revista de carros caros, e o motorista, um homem grande e silencioso, abriu a porta para nós. A viagem foi curta. Ele me levou para um bairro elegante de Londres que eu não conhecia muito bem, com ruas estreitas e edifícios antigos de tijolos. O carro parou em frente a um restaurante discreto, mas que exalava exclusividade. A iluminação era suave, a música jazz envolvente e poucas pessoas se destacavam nas mesas. Era o tipo de lugar onde bilionários faziam seus negócios em voz baixa e desfrutavam de jantares discretos. Ele me conduziu a uma mesa mais reservada, perto de uma pequena praça iluminada. O garçom se aproximou e Kael fez o pedido sem nem me consultar, mostrando que a noite estava sob seu controle. Eu o observei. A luz suave do restaurante realçava os contornos fortes de seu rosto, o maxilar tenso, os olhos que pareciam esconder mundos inteiros. Era o Kael do Rio, o Kael da festa, o Kael que me beijara, e agora o Kael que me havia trazido a este lugar. A tensão entre nós era quase tangível, uma corrente elétrica que se recusava a se dissipar, apesar da elegância do ambiente. A tensão se tornou insuportável. Eu precisava saber. Kael, comecei, minha voz um pouco mais baixa do que eu pretendia. Como você conseguiu meu endereço e meu número de telefone? Ele sorriu, um sorriso lento e enigmático que não alcançou seus olhos. O brilho neles era quase predatório. Ele pousou o garfo, ajeitando-se na cadeira, como se estivesse se preparando para um jogo. Jasmine, ele disse, o tom suave, mas com uma autoridade que me fez arrepiar. Você realmente acha que eu deixaria algo ao acaso quando se trata de você? Ele fez uma pausa, o olhar fixo no meu, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Era uma confissão. Eu sei onde você mora, sei onde trabalha, sei onde você passa seu tempo livre, ele continuou, a voz ainda baixa, mas com uma intensidade que me fez prender a respiração. Sei com quem você sai, sei o que você gosta de beber numa sexta-feira à noite. Minha boca se abriu em um pequeno ó. Aquilo não era apenas observação, era vigilância. Uma invasão de privacidade que me deixou furiosa e, ao mesmo tempo, estranhamente vulnerável. Você está me observando? Perguntei, a voz embargada pela raiva e pela incredulidade. Ele inclinou a cabeça, o sorriso ainda presente. Observar é uma palavra forte, Jasmine. Prefiro manter-me informado. Afinal, você se tornou uma parte importante da minha vida, não é? Tanto no passado quanto agora. Isso é doentio, Kael, eu sussurrei, sentindo o sangue ferver. Minha família é perigosa, eu precisava cuidar de você. Eles nunca gostaram do nosso relacionamento, me forçaram a me afastar e me tornar um homem formado, pronto para aconselhar meu irmão na organização e também cuidar das nossas empresas. Eu disse que voltaria, Jasmine, então não considere isso uma vigilância, mas sim como um cuidado com o meu primeiro amor. Primeiro amor?
Não resisti e perguntei: então você teve um segundo também? Ele começou a rir. Idiota! A fúria que eu havia contido explodiu. A justificativa de Kael era um insulto, uma afronta à inteligência de qualquer pessoa. Minhas mãos cerraram-se em punhos debaixo da mesa. Sempre foi você. Não teve ninguém importante o suficiente, ele disse. Além disso, eu precisava voltar. O que aconteceu entre a gente não foi um término, foi uma pausa. Pausa? Minha voz tremeu, carregada de escárnio. Você chama o que aconteceu de pausa, Kael? Você me abandonou. Desapareceu do mapa me dizendo meia dúzia de palavras sem qualquer contexto. A formalidade do restaurante, os olhares discretos dos outros clientes, nada disso importava agora. Eu precisava que ele entendesse a extensão do que havia feito. Meus olhos fixaram-se nos dele, queimando de indignação. Enquanto você estava em pausa, eu estava juntando os pedaços da minha vida. Eu passei noites em claro me perguntando o que eu tinha feito de errado, se eu não era boa o suficiente, quando vi sua foto ao lado de mulheres. Cada palavra era um estilete, cravando na sua fachada de homem inabalável. Eu me inclinei sobre a mesa, ignorando o espaço entre nós. Você não me abandonou para planejar um retorno, Kael. Você me abandonou porque quis. E agora, você aparece do nada, como se nada tivesse acontecido, e ainda tem a audácia de dizer que nós não terminamos? Eu soltei uma risada amarga, sem qualquer humor. Acorde, Kael. Nós terminamos no momento em que você virou as costas. Eu já te disse, Jasmine, não pratiquei celibato. E você também não. Ou você acha que não conheço todas as suas histórias com homens? Ele diz com raiva, ciúmes, o mesmo que o meu. Ele pousou a mão sobre a minha no canto da mesa, um toque possessivo que me fez querer puxar meu braço de volta, mas a raiva me paralisou. Jasmine, Jasmine. Ele arrulhou, a voz um sussurro perigosamente suave, mas carregado de uma autoridade que me fez tremer. Você realmente acha que eu preciso de uma desculpa para o que faço? Ou que você está em posição de questionar as minhas decisões? Seu polegar começou a acariciar levemente a parte de trás da minha mão, um gesto intimamente familiar, mas que agora me dava arrepios. Algumas coisas são simplesmente maiores do que a sua compreensão, meu bem. E a minha vida, elas sempre foram. Fiz o que foi necessário. Me tornei um homem poderoso, e agora posso viver esse relacionamento com você e ninguém para atrapalhar. Eu cuido do que é meu. Isso foi a gota d'água. Ele não estava se desculpando, estava me subjugando, reafirmando que eu era apenas mais uma posse em sua vida controladora. O ar-condicionado do restaurante pareceu sumir, e o calor da fúria subiu pelo meu pescoço. Levantei-me abruptamente, derrubando a cadeira atrás de mim com um estrondo que ecoou pelo salão. Eu não conseguia mais respirar no mesmo ambiente que ele. Está enganado, Kael, eu disse, minha voz baixa e fria, controlada, apesar do terremoto que sacudia meu interior. Eu não sou sua, e nunca mais serei. Sem esperar por sua reação, eu me virei e marchei para fora do restaurante, ignorando os olhares curiosos. O ar frio da noite de Londres me atingiu, mas nem mesmo o vento gelado conseguiu apagar o fogo que Kael havia acendido em mim. Vamos comigo, Jasmine. Eu te levo para casa, disse Kael aparecendo atrás de mim. Minha cabeça virou bruscamente para ele. Eu não vou a lugar nenhum com você. Minha voz era um rosnado baixo, mas carregado de desprezo. Ele apenas sorriu. Aquele sorriso lento e arrogante que eu já conhecia tão bem. Não é uma sugestão, meu bem. É uma decisão. E você sabe que eu sempre consigo o que eu quero. Antes que eu pudesse protestar novamente, ele estendeu a mão e, com uma rapidez surpreendente, tirou o celular da minha mão, cancelando a corrida que havia chamado pelo aplicativo. Entre no carro, Jasmine. Ele ordenou com um tom que não admitia discussão. A raiva me cegou,
Mas o medo, uma pequena e incômoda semente, começou a brotar em meu peito. Eu não tinha escolha. Mas então, uma chama de rebeldia irrompeu em mim. Ele não me controlaria, não de novo. Ele podia ter cancelado meu Uber, mas não podia me forçar a entrar em seu carro. Eu cruzei os braços firmemente sobre o peito e ergui o queixo. Não, eu disse, minha voz firme, desafiadora. Eu não vou entrar no seu carro, Kael. Não importa o que você diga ou faça. Eu vou para casa sozinha. Eu senti meu coração martelar, pronta para qualquer coisa que ele pudesse tentar. Ele estava me subestimando. Ele não me conhecia mais. Os olhos de Kael se estreitaram e o sorriso arrogante se desfez, substituído por uma expressão de irritação contida. Ele deu um passo em minha direção e eu automaticamente dei um passo para trás. A tensão entre nós era palpável na calçada fria de Londres. A chegada do carro e a escolha final. Eu o fitei incrédula. Ele não estava desistindo. Ele estava se adaptando à minha recusa, mas ainda ditando as regras. A ideia de Kael me seguindo era quase tão insuportável quanto estar presa em seu carro. Mas o que eu poderia fazer? Você não mantém uma palavra, Kael. Você sempre faz o que quer e agora acha que pode me forçar a ir com você como se eu fosse um de seus caprichos? Ele me deu aquele olhar superior, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Não seja dramática, Jasmine. Estou apenas garantindo que você chegue em segurança em casa. É o mínimo que posso fazer. O tom dele era tão condescendente que me deu náuseas. Não preciso da sua segurança, rebati, dando um passo à frente, quase o desafiando. Não quero respirar o mesmo ar que você por um segundo a mais. Não quero mais falar com você. Você me ouviu? Acabou, Kael. Eu estava no limite, sentindo meu corpo tremer de pura exaustão emocional e raiva. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, seu celular tocou. Kael olhou para o aparelho com um brilho nos olhos que eu conhecia bem. A antecipação de ter seu desejo cumprido. Ele atendeu e a voz do outro lado era nítida o suficiente para eu ouvir. Senhor, o carro está a 2 minutos. Qual o destino? Uma voz profissional perguntou. Kael me olhou, um sorriso zombeteiro nos lábios. O destino da senhorita Jasmine. O motorista vai levá-la para casa. Você, Jasmine, vai entrar nesse carro. Não é o meu, se isso te conforta, mas é o que eu chamei para você. Ele fez um gesto com a cabeça na direção da rua, onde eu já podia ver as luzes de um carro se aproximando rapidamente. Você não... Comecei, mas ele me cortou. Sim, eu chamo um motorista para você, ele disse, a voz cheia de ironia e controle. E você vai entrar. Não temos o dia todo para essa pequena exibição de raiva. A humilhação me atingiu em cheio. Ele estava me tratando como um problema a ser resolvido, não como uma pessoa com sentimentos válidos. Eu odiava o controle dele. Odiava mais ainda o fato de que, no fundo, eu sabia que estava presa. Meus olhos se fixaram nas luzes do carro que agora parava junto ao meio-fio, a poucos metros de nós. Um veículo escuro, impecável, com um motorista formal esperando. Era a prova física da sua autoridade, do seu poder de ditar os termos. Por um instante considerei virar as costas e correr, desaparecer na noite fria de Londres. Mas para onde? A exaustão e a fúria me esvaziaram de qualquer resquício de energia para uma fuga. A cada fibra do meu ser gritava para resistir, para lutar. Mas o que mais eu poderia fazer? Mais uma cena? Mais gritos? Com os dentes cerrados, as mãos apertadas em punho ao lado do corpo, lancei a Kael um último olhar carregado de ódio puro. Era um olhar de promessa silenciosa, de que ele pagaria por aquilo. Sem uma palavra, sem um som, apenas com a dignidade ferida, virei as costas para ele e marchei em direção ao carro. A porta traseira se abriu. Eu entrei, batendo-a com uma força que fez o veículo balançar levemente, desejando que fosse o rosto dele. No banco de trás do carro, o motorista, um homem silencioso e discreto, dirigia pelas ruas de Londres que passavam em um borrão pela janela.
Eu estava encolhida no banco de trás, o corpo rígido pela tensão, a cabeça latejando com o eco da discussão. Cada palavra dita, cada olhar trocado se repetia na minha mente. A humilhação de ter sido forçada a entrar naquele carro, a audácia dele em ditar cada passo, a frieza no tom de voz. Eu o odiava. Odiava com cada fibra do meu ser o homem em que Kael havia se transformado. Minha mão tremia ao tocar o celular no bolso. Eu não queria pensar nele. Não queria sentir nada além da raiva pura que me impedia de desabar. Mas a necessidade de me certificar de que ele não estava me ligando, de que eu estava finalmente livre daquele inferno, me impeliu a pegá-lo. A tela acendeu, e o nome dele me fez prender a respiração. Não era uma ligação. Era uma mensagem. Uma onda de fúria renovada varreu meu corpo. Como ele ousava? Com os olhos semicerrados eu li. De Kael, para você. Jasmine, sua reação foi desproporcional. Minha intenção, como sempre, foi garantir sua segurança, algo que você parece negligenciar em sua própria vida. Reconheço que a maneira como insisti pode ter sido abrupta, mas, sinceramente, não confunda preocupação com controle. O carro a levou para casa em segurança, não foi? Precisamos resolver isso. Amanhã, no escritório. A raiva que fervia dentro de mim ameaçou explodir. Desproporcional? Negligenciar? Ele ainda se justificava, ainda me diminuía. Ainda ditava as regras de quando e como iríamos resolver as coisas. A arrogância dele era um poço sem fundo, uma doença que corroía tudo de bom que um dia pensei que existia nele. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o telefone cair. Eu queria jogar o aparelho pela janela, queria gritar, queria que ele soubesse o quão patético era aquele pedido de desculpas. No dia seguinte, fui obrigada a ir encontrar Kael. Ele falou com meu chefe que queria uma reunião comigo. E apesar de tudo, o projeto era importante. Mas tinha dúvida se era uma reunião profissional que ele queria mesmo. Jasmine, na minha sala, agora. Não foi um convite, foi uma ordem. Respirei fundo, sentindo o sangue ferver. Ele ainda era o chefe, e eu ainda estava presa àquele projeto. Com a raiva borbulhando, mas sem opção, levantei-me e segui-o até seu escritório. A porta se fechou com um clique suave, mas que soou como uma prisão. Kael se sentou em sua cadeira imponente atrás da mesa de mogno, gesticulando para a cadeira à minha frente. Eu permaneci de pé, os braços cruzados, recusando-me a dar-lhe qualquer sinal de submissão. Sente-se, Jasmine, ele disse, a voz um pouco mais suave do que antes, mas ainda carregada de autoridade. Era a versão gentil da sua arrogância, o que me irritava ainda mais. Prefiro ficar de pé, respondi, minha voz fria como gelo. Ele suspirou, um leve aceno de cabeça como se estivesse tolerando uma criança teimosa. Muito bem, como eu estava dizendo, você precisa entender que nem tudo é tão simples quanto parece. Eu passei por situações que a maioria das pessoas nunca experimentará. Fiz um som de escárnio. Oh, por favor, está prestes a me contar uma história de superação que justifique o seu comportamento de tirano? Kael ignorou meu sarcasmo, os olhos fixos em mim com uma intensidade que eu detestava. Esses momentos me forjaram, me fizeram ser quem eu sou hoje. E sim, isso inclui a forma como eu lido com as coisas, especialmente quando se trata de pessoas que me importo. Havia uma pausa sutil, quase imperceptível antes dele continuar. Tudo o que eu fiz, cada decisão, foi pela minha família. Eles vêm em primeiro lugar, e a forma como operamos é complexa. Sua família? Eu ri, um som seco e sem humor. Que conveniente! Então todas as suas atitudes controladoras e arrogantes são só uma fase de formação pela família? Isso é a desculpa mais esfarrapada que já ouvi. E não me inclua nas pessoas com quem você se importa. Eu não sou um dos seus bens. Ele me fitou com seriedade, a postura impecável. Você vai entender, Jasmine. É inevitável.
No momento certo, vai entender como a minha família funciona. Eu não quero entender, eu disse, minha voz baixa e perigosa. Não quero saber dos seus momentos difíceis ou de como sua família funciona. Eu só quero terminar esse projeto e nunca mais ter que olhar para você, entendeu? A nossa relação é estritamente profissional e assim permanecerá. Kael inclinou a cabeça ligeiramente, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. É uma pena que você pense assim, mas como seu chefe, posso garantir que o projeto será concluído com excelência. Quanto ao resto, veremos. Ele se recostou na cadeira, a expressão de quem tinha a última palavra. Ele manteve o olhar fixo em mim, o sorriso sumindo, substituído por uma expressão pensativa, quase predatória. Ele me observava de cima a baixo, demoradamente, como se estivesse catalogando cada detalhe meu. Um ar denso pairou sobre a sala e meus pelos do braço se arrepiaram sobre aquele olhar. Você mudou, Jasmine. Cadê a menina doce que você era? Ele começou, a voz calma, mas com um tom que me fez gelar. Eu, no entanto, tive o privilégio de observar cada passo da sua trajetória, cada decisão interessante que você fez ao longo dos anos, mesmo quando eu não estava fisicamente presente. Então você realmente me perseguiu nesses 10 anos? Eu disse. Perseguir é uma palavra forte. Digamos que estou sempre ciente dos movimentos daqueles que, por um motivo ou outro, acabam em minha órbita. E você, Jasmine, está bem no centro dela. Não é sobre controle, mas sobre conhecimento. Desde que nossos caminhos se separaram, eu nunca deixei de estar ciente de quem você se tornou. Seus sucessos, seus tropeços, suas escolhas, tudo. Um chefe como eu precisa saber com quem está lidando, não acha? Seu psicopata. As palavras escaparam, carregadas de repulsa pura e absoluta. Ele não apenas estava admitindo, ele estava justificando sua invasão mais profunda e pessoal. Era doentio, distorcido. Não seja dramática, ele disse, um brilho divertido em seus olhos. Apenas um homem que sabe o que precisa saber. E o que eu sei, Jasmine, é que apesar de toda a sua resistência, você ainda faz escolhas interessantes. Sempre fez. E não se preocupe, eu sempre estive ciente. A última frase foi carregada de um peso que me fez arrepiar, como se ele tivesse assistido a cada momento da minha vida, um fantasma onipresente. Como Jasmine reage a essa revelação chocante e a sua constante e longínqua observação? Ela explode de vez ou tenta processar o horror? A última frase de Kael, dita com uma sinceridade surpreendente, quase quebrou a muralha de sua arrogância e me atingiu em cheio. Mas a verdade é que nunca deixei de me importar. Minha respiração engatou na garganta. Não havia sarcasmo em sua voz, nem o brilho zombeteiro em seus olhos. Apenas uma intensidade que parecia despir sua fachada. Nunca deixou de se importar? Balbuciei. A voz rouca, lutando para dar sentido a essa contradição brutal. A raiva ainda queimava, mas agora estava misturada com uma confusão lancinante, uma mágoa tão profunda que a achei sufocante. Era como se ele tivesse me oferecendo uma ponta de esperança, apenas para me puxar para mais perto do abismo da sua obsessão. Ele me via como pragmático, como teimoso, mas a verdade era que eu estava destruída por dentro. Eu realmente o amava. Kael apenas me observou, os olhos fixos nos meus, sem desviar. Ele não acrescentou mais nada, deixando que o peso de sua confissão e o horror de suas ações competissem dentro de mim. Era um silêncio carregado, onde a verdade nua de seu cuidado distorcido pairava no ar. A repulsa pela invasão da minha vida lutava contra a ferida antiga de sua partida e agora contra o choque da sua confissão. Era demais. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. A proximidade dele, aquela intensidade em seu olhar que outrora me fascinava, agora me parecia sufocante, uma armadilha invisível.
Eu precisava fugir antes que desabasse completamente, antes que a complexidade de meus próprios sentimentos me afogasse. Com um tremor incontrolável, virei-me abruptamente. Não havia mais palavras, não havia mais debate a ser travado. Agarrei a maçaneta da porta, sentindo o frio do metal contra a palma suada, e a abri com uma força desesperada. Sem olhar para trás, sem lhe dar a chance de ver o verdadeiro desespero em meus olhos ou a confusão em minha alma, saí da sala. A porta se fechou com um baque surdo atrás de mim, um som final que marcava o fim daquela tortura. O baque da porta do escritório de Kael ainda ecoava em seus ouvidos enquanto Jasmine se afastava, o corpo tremendo, a mente em um turbilhão. A revelação de que ele a havia observado por anos e sua estranha confissão de que nunca deixou de se importar a deixaram em um estado de choque e confusão. Ela caminhou sem rumo pelo escritório, incapaz de se concentrar em qualquer tarefa, os colegas de trabalho e o burburinho do ambiente parecendo distantes e irreais. A única coisa que conseguia sentir era a necessidade avassaladora de escapar. Ela pegou sua bolsa e, sem se despedir de ninguém, saiu do prédio. O ar frio de Londres deveria acalmá-la, mas a mente de Jasmine estava em chamas. Ela andou por horas, sem destino, tentando processar a monstruosidade da vigilância de Kael e a complexidade dos seus próprios sentimentos. A raiva lutava com uma mágoa profunda, e, para sua própria surpresa, uma pontada de algo que parecia com uma esperança distorcida. Ele se importava? Ou era apenas mais uma forma de controle? A noite caiu e Jasmine se viu exausta, tanto física quanto emocionalmente. Seus pés a levaram de volta para o seu apartamento, um refúgio que agora parecia menos seguro. Ela se jogou no sofá, a cabeça latejando, sem forças para acender as luzes. Foi o som da campainha que a tirou de seu torpor. Jasmine hesitou, o coração batendo forte. Quem poderia ser? Ela não esperava ninguém. Com cautela, levantou-se e espiou pelo olho mágico. Kael? Ele estava parado ali, sob a luz fraca do corredor, com o cabelo um pouco despenteado e uma expressão que ela nunca vira antes, uma mistura de apreensão e determinação. Ele não estava com seu terno impecável de sempre, mas com uma camisa escura e calças casuais, o que o tornava estranhamente mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais perigoso. Jasmine sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura de medo e uma atração inegável. Ela queria mandá-lo embora, queria gritar com ele, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ele tocou a campainha novamente, desta vez com mais persistência. Jasmine, sei que você está aí. Por favor, abra a porta. Precisamos conversar. Sua voz estava mais baixa, sem o habitual arrogância, mas ainda carregava um tom de comando que a irritava. Com um suspiro pesado, Jasmine destrancou a porta e a abriu apenas uma fresta, espiando-o. O que você quer, Kael? Eu já disse tudo o que tinha para dizer. Os olhos dele encontraram os dela, e por um instante o mundo pareceu encolher para apenas os dois. Não é o suficiente, ele disse, a voz rouca. Não para mim. Eu não consigo parar de pensar no que você disse e no que eu disse. Antes que Jasmine pudesse reagir, Kael empurrou a porta suavemente e entrou, fechando-a atrás de si. O apartamento estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da janela. Ele deu um passo em sua direção e Jasmine recuou, batendo as costas na parede. Kael, não! Ela começou, mas a voz dele a interrompeu, mais próxima agora, mais intensa. Eu sei que você está com raiva. E você tem todo o direito. Eu fui um idiota, um completo idiota. Ele estendeu a mão e, por um momento, Jasmine pensou que ele a tocaria, mas ele apenas pousou a palma da mão na parede ao lado da cabeça dela, prendendo-a. Seu corpo estava perigosamente perto, o cheiro amadeirado e cítrico dele a envolvendo. Mas eu não consigo te tirar da cabeça, Jasmine.
nunca consegui. E quando você disse que não me amava mais, que não queria me ver, doeu. Mais do que eu pensei que doeria. Seus olhos desceram para os lábios dela e o ar entre eles se tornou elétrico. Eu sei que a forma como eu me importo é complicada, mas é real. O coração de Jasmine batia descontroladamente. A raiva ainda estava lá, a mágoa, a confusão. Mas sob tudo isso, a atração que ela sempre sentiu por ele e que tentara reprimir por tanto tempo borbulhava à superfície. Ele estava ali, vulnerável de uma forma que ela nunca vira, confessando uma dor que a surpreendia. Kael, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele não esperou por mais. Seus olhos se fixaram nos dela por mais um segundo, e então ele se inclinou, sua boca encontrando a dela em um beijo urgente, desesperado. Era um beijo que carregava a raiva, a mágoa, a confusão, mas também a paixão reprimida de anos. Jasmine, apesar de si mesma, sentiu seu corpo responder, seus lábios se movendo contra os dele, as mãos se erguendo para agarrar seus ombros. O mundo girou e, por um momento, nada mais importava além daquele beijo roubado no escuro de seu apartamento. O beijo de Kael se aprofundou, a urgência se transformando em uma promessa muda. A raiva de Jasmine se dissolveu sobre a onda de paixão, a mágoa foi engolida pela atração avassaladora que ela sempre tentara negar. As mãos dela, que agarravam os ombros dele, deslizaram para sua nuca, puxando-o para mais perto enquanto o beijo se tornava uma dança de lábios e línguas, explorando uma familiaridade esquecida, mas profundamente enraizada. Os suspiros se misturaram à escuridão do apartamento. Kael a conduziu com uma intensidade controlada, seus toques firmes, mas cheios de uma reverência possessiva que fez o corpo de Jasmine responder contra sua própria vontade. As palavras de fúria e as revelações perturbadoras foram varridas pelo turbilhão da emoção e do desejo acumulado. Naquele momento, só existia a explosão de sentimentos que os conectava, uma reconexão física que prometia e, ao mesmo tempo, ameaçava tudo. A luz da manhã espreitava pelas cortinas pesadas, lançando um brilho suave sobre o quarto. Jasmine piscou, a consciência retornando lentamente, e com ela, o peso esmagador do arrependimento. O cheiro de Kael preenchia o ar, uma mistura de seu perfume amadeirado e o aroma inconfundível de intimidade. Abriu os olhos e o viu. Ele estava ali, ao seu lado na cama, dormindo profundamente, o braço forte ainda envolvendo sua cintura. Um calafrio percorreu sua espinha e não era de frio. O que ela havia feito? A paixão da noite anterior, a intensidade do beijo, tudo parecia um delírio distante agora, substituído por uma clareza dolorosa. Kael era o homem que a havia abandonado, que a observava em segredo, que zombava de sua dor enquanto declarava um amor que parecia mais uma sentença. A proximidade física de agora parecia uma traição a si mesma. Tentou se desvencilhar do braço dele, mas ele se moveu. Os olhos de Kael se abriram lentamente, revelando um brilho cálido e sonolento que a fez prender a respiração. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. "Bom dia, meu amor", ele murmurou, a voz rouca de sono, mas com uma doçura que a desarmou. Ele a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Era o Kael carinhoso, aquele que ela se lembrava de amar, o que tornava tudo ainda mais difícil. "Kael", Jasmine começou tentando encontrar as palavras para expressar o turbilhão em seu peito, a necessidade de recuar. Ele apertou mais, e Jasmine sentiu a possessividade começar a se infiltrar nos gestos afetuosos. "Shh", ele ronronou beijando seu pescoço. "Não diga nada, esta manhã é perfeita, e você é ainda mais perfeita nela." Ele afastou alguns fios de cabelo do rosto dela, os olhos fixos nela com uma intensidade que era tanto derretedora quanto opressora. "Eu sempre soube que chegaríamos aqui. Era apenas uma questão de tempo e de você aceitar o inevitável." A luz da manhã espreitava pelas cortinas pesadas, lançando um brilho suave sobre o quarto. Jasmine piscou, a consciência retornando lentamente,
e com ela o peso esmagador do arrependimento. O cheiro de Kael preenchia o ar, uma mistura de seu perfume amadeirado e o aroma inconfundível de intimidade. Abriu os olhos e o viu. Ele estava ali, ao seu lado na cama, dormindo profundamente, o braço forte ainda envolvendo sua cintura. Um calafrio percorreu sua espinha e não era de frio. O que ela havia feito? A paixão da noite anterior, a intensidade do beijo, tudo parecia um delírio distante agora, substituído por uma clareza dolorosa. Kael era o homem que a havia abandonado, que a observava em segredo, que zombava de sua dor enquanto declarava um amor que parecia mais uma sentença. A proximidade física de agora parecia uma traição a si mesma. Tentou se desvencilhar do braço dele, mas ele se moveu. Os olhos de Kael se abriram lentamente, revelando um brilho cálido e sonolento que a fez prender a respiração. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. "Bom dia, meu amor", ele murmurou, a voz rouca de sono, mas com uma doçura que a desarmou. Ele a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Era o Kael carinhoso, aquele que ela se lembrava de amar, o que tornava tudo ainda mais difícil. "Kael", Jasmine começou, tentando encontrar as palavras para expressar o turbilhão em seu peito, a necessidade de recuar. Ele apertou mais, e Jasmine sentiu a possessividade começar a se infiltrar nos gestos afetuosos. "Shh", ele ronronou, beijando seu pescoço. "Não diga nada. Esta manhã é perfeita, e você é ainda mais perfeita nela." Ele afastou alguns fios de cabelo do rosto dela, os olhos fixos nela com uma intensidade que era tanto derretedora quanto opressora. "Eu sempre soube que chegaríamos aqui. Era apenas uma questão de tempo e de você aceitar o inevitável." Jasmine sentiu um nó no estômago. O carinho estava lá, sim, mas embrulhado em uma camada inegável de arrogância e controle. Aceitar o inevitável? Como se a noite anterior não tivesse sido uma explosão de emoções complexas, mas um resultado lógico e planejado por ele. O braço dele em sua cintura, que antes parecia um abraço reconfortante, agora se sentia como uma algema. Ele a via como sua, um território conquistado. "Não é assim tão simples", ela sussurrou, tentando se afastar novamente. Kael riu, um som baixo e confiante. Ele beijou seu ombro. "Para mim é, e para você também no fundo. Você pode lutar o quanto quiser, Jasmine, mas seu corpo e sua alma sempre souberam onde pertencem, e agora você sabe também." Ele apertou-a novamente, um gesto que era ao mesmo tempo de carinho e de posse inabalável. "Minha Jasmine." Aquelas palavras, a forma como ele as disse, a fez sentir-se aprisionada. O arrependimento inundou-a, um tsunami de pavor e confusão. Ela havia mergulhado de volta nos braços do homem que era seu maior tormento e sua maior atração. "Minha Jasmine." As palavras dele, sussurradas tão perto, carregavam um peso que me sufocava. O braço de Kael em minha cintura, que antes parecia um abraço carinhoso, agora se sentia como uma algema. O arrependimento me inundou, um tsunami de pavor e confusão. Eu havia mergulhado de volta nos braços do homem que era meu maior tormento e minha maior atração, e agora ele estava me reivindicando de uma forma que me deixava sem ar. Meu corpo estava tenso. Eu queria gritar, me afastar, correr para o mais longe possível, mas a atração, a memória da noite e a estranha vulnerabilidade que ele havia demonstrado ainda me prendiam. Como eu poderia ter sido tão tola? "Não, Kael", eu sussurrei, minha voz embargada, tentando empurrar seu braço. "Eu não sou sua. Isso foi um erro." Ele riu, um som baixo e confiante que reverberou em seu peito e que fez meu sangue gelar. Ele não me soltou, pelo contrário, me apertou ainda mais. "Um erro? Você realmente acredita nisso, meu amor?" Seu corpo, sua paixão ontem à noite diziam o contrário. Aquilo foi tudo, menos um erro.
Ele virou meu rosto gentilmente com a mão livre, forçando-me a olhá-lo. Seus olhos, sempre tão intensos, agora carregavam uma mistura de triunfo e uma afeição inabalável que me desestabilizava. Você pode lutar o quanto quiser, Jasmine, mas seu corpo e sua alma sempre souberam onde pertencem, e agora você sabe também. Eu desviei o olhar, sentindo uma onda de humilhação. Ele estava certo. Parte de mim, a parte mais impulsiva e ferida, havia se rendido à sua presença, àquela atração inegável. Mas a outra parte, a racional, a que lembrava das suas mentiras e da sua vigilância doentia, estava em pânico. Você não tem o direito, eu disse, a voz ganhando força apesar da dor em meu peito. Não tenho direito de aparecer aqui, de me manipular, de fazer isso, e depois agir como se eu fosse sua propriedade. Kael suspirou, um gesto que parecia de cansaço, mas que eu sabia ser de impaciência velada. Ele beijou minha testa, um gesto ternura que contrastava brutalmente com suas palavras. Não seja ingênua. Desde o momento em que nossos caminhos se cruzaram novamente, era inevitável que chegássemos a isso. E não, eu não manipulei você. Eu apenas criei as condições. Você fez a sua escolha. Ele se afastou um pouco para me observar, o sorriso arrogante retornando aos seus lábios. E foi a escolha certa, diga-se de passagem, para nós dois. Eu me debati, finalmente conseguindo me desvencilhar de seu abraço, e me sentei na cama, puxando o lençol para me cobrir. Isso não muda nada, Kael, você não muda. Eu não sou sua e nunca serei. Ele também se sentou, mas mais perto do que eu gostaria, mantendo a calma. Ainda não. Mas vai ser. Nós temos um projeto a terminar, Jasmine, e agora temos algo mais a resolver. Não vamos fingir que esta noite não aconteceu, foi real, e é apenas o começo. Seus olhos brilharam com uma determinação fria e possessiva que me aterrorizou. Eu vou garantir que você entenda isso. Eu não sou sua, Kael, nunca serei, isso foi um erro. Minhas palavras ecoaram na sala, carregadas de toda a frustração e pavor que eu sentia. Puxei o lençol com mais força, cobrindo-me até o pescoço. Precisava de distância, de uma barreira entre nós. Mas ele, com seu sorriso arrogante e seus olhos dominadores, permanecia inabalável. Ele suspirou, um som que parecia de cansaço, mas que eu reconhecia como impaciência. Inclinou-se, o rosto perto do meu, e a intensidade de seu olhar me fez prender a respiração. Seus dedos roçaram meu queixo, um toque leve que contrastava com a firmeza de suas palavras. Não seja infantil, Jasmine, ele murmurou, a voz suave, mas com um fio de aço. O que aconteceu aqui foi real, não foi um erro, e negar isso agora é apenas desperdício de energia, de ambos. Ele observou minha reação, um sorriso mínimo surgindo em seus lábios. Eu desviei o rosto, sentindo uma onda de humilhação. Ele estava certo, parte de mim, a parte mais impulsiva e ferida, havia se rendido à sua presença, aquela atração inegável. Mas a outra parte, a racional, a que lembrava das suas mentiras e da sua vigilância doentia, estava em pânico. Kael suspirou, um gesto que parecia de cansaço. Ele beijou minha testa, um gesto de ternura. Kael se levantou da cama e caminhou até a janela, observando o nascer do sol tingir os prédios de Londres. O silêncio se estendeu, tenso, enquanto eu o observava, meu coração batendo forte no peito. Ele parecia estar escolhendo as palavras, e um ar de solenidade inusitado tomou conta dele. Há coisas que você não sabe, Jasmine, ele começou, a voz mais baixa e grave do que antes. Coisas sobre a minha vida, sobre a minha família, que me forçaram a tomar decisões drásticas, inclusive te afastar. Ele se virou para mim, seus olhos presos nos meus, carregados de uma intensidade que exigia minha atenção. Minha família não é como as outras. Eu nasci dentro de um mundo que não oferece escolhas. É um caminho traçado, um destino que se impõe. Ele respirou fundo, a expressão séria. Eu sou um dos herdeiros da máfia, como você já bem sabe. Quando eu tive que te deixar, não foi uma escolha, foi uma missão, uma ascensão necessária dentro da estrutura que exigia total dedicação, sem cometer falhas. Eu não poderia ter você ao meu lado, seria colocá-la em um perigo que nem você, nem eu conseguiríamos suportar. O preço para falhar era
Inaceitável. Então, você me abandonou por causa da máfia? A voz saiu em um sussurro incrédulo. Ele assentiu, a postura rígida. Eu tive que me afastar para protegê-la. Era a única forma de garantir sua segurança enquanto eu consolidava minha posição. Foi o inferno, Jasmine. Cada dia longe de você foi uma tortura. Mas eu precisava ganhar autoridade. Precisava estar no topo para ter o poder de fazer minhas próprias regras. E agora, eu tenho. Kael deu um passo em minha direção, seus olhos fixos nos meus, a possessividade misturada com uma paixão feroz. Eu te vi novamente há alguns meses, por acaso, e todas as emoções, tudo o que eu tentei reprimir por anos, voltou com uma força avassaladora. Eu te observava de longe, sim. Você estava me observando todo esse tempo? A fúria borbulhou novamente, misturada com o horror. A informação que ele havia confessado antes agora ganhava um contexto aterrorizante. Eu nunca parei de pedir informações sobre você, Jasmine, ele confirmou, sem remorso, mas com uma intensidade que quase soava como desespero. De tempos em tantos, eu precisava saber que você estava bem, que estava segura, precisava saber que você estava vivendo sua vida, mesmo que eu não pudesse estar nela. E sim, eu soube dos seus relacionamentos, eu estava ciente, e isso me corroía. Ele se aproximou da cama, ajoelhando-se diante de mim, o olhar sério, mas com uma vulnerabilidade que me chocou. Agora é diferente. Eu tenho o poder, posso te ter ao meu lado, e eu quero mais do que nunca. Quero que você seja minha esposa, Jasmine. Quero que você entre no meu mundo, mas protegida por mim. A forma como minha família funciona, como tudo isso se encaixa, é algo que você precisa entender. Ele estendeu a mão para tocar meu rosto, um pedido e uma afirmação ao mesmo tempo. Estou sendo sincero com você. Toda a minha vida, tudo o que eu sou, é para isso, para nós. Minha mente girava em um vórtice caótico. Kael na máfia, o abandono como uma missão, a vigilância por anos, sabendo de cada passo, cada dor secreta. Meus olhos se fixaram em sua mão estendida, depois em seu rosto, que irradiava uma sinceridade brutal e uma convicção inabalável. O Kael que eu amava, o Kael que me machucou, o Kael que me vigiava e o Kael que queria me prender em seu mundo. Todos eles se fundiam em um só homem. O corpo dela tremia, não apenas de frio, mas de uma tempestade perfeita de emoções. A raiva pela manipulação, o horror pela revelação da máfia, a mágoa pelo abandono e, por baixo de tudo, a atração inegável, a memória vívida de seus toques da noite anterior e a pequena, assustadora semente de esperança que ele havia plantado ao dizer que nunca deixou de se importar. Eu não conseguia falar. As palavras se recusaram a se formar, presas na garganta. A escolha era monumental, fugir para sempre ou mergulhar de cabeça em um mundo que me aterrorizava, mas ao lado do homem que, de alguma forma distorcida, eu ainda amava e não podia negar mais. Eu reprimi tanto meus sentimentos por ele que isso virou raiva, mas eu o amava. A mão dele esperava, a promessa de controle e paixão entrelaçadas. Kael percebeu meu silêncio, a paralisia em meus olhos. Um sorriso lento e predatório, mas com uma doçura estranha, se espalhou por seus lábios. Ele sabia, ele sempre sabia. Sem que eu fizesse um movimento consciente, ele pegou minha mão, que antes estava fechada em punho sobre o lençol, e a beijou. Não precisa dizer nada agora, meu amor, ele sussurrou, levantando-se e sentando-se ao meu lado, me puxando para um abraço. Seu braço me envolveu em uma posse firme e inegável. Eu sei que é muito para assimilar, mas você estará segura comigo, sempre. E este é o nosso começo. Você vai se acostumar com o meu mundo e, eventualmente, você vai amar tanto quanto eu amo você. Eu nunca mais vou te abandonar. Seus lábios roçaram meu pescoço e eu senti o peso de seu corpo contra o meu, uma promessa e um destino. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto, mas tudo o que eu via era a sombra do homem que acabara de reivindicar minha vida e a escuridão de um futuro que eu não sabia se conseguiria suportar, mas que agora parecia inevitável. Não tinha mais como voltar atrás, e talvez eu não quisesse. Eu o amo.